A partir de hoje, as empresas que prestam serviços de telefonia, internet e TV por assinatura são obrigadas a disponibilizar informações de ofertas de forma padronizada e gratuita. Outra mudança que já começa a valer nesta segunda-feira é o prazo mínimo de reclamações, pedidos e outras solicitações que eram de 2 anos e acabou passando para 3 anos. E é para trazer esclarecimentos sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços e Telecomunicações que nosso convidado de hoje é Ítalo Bronzatti, subprocurador do PROCON aqui de Novo Hamburgo. Ítalo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Queria que você esclarecesse primeiramente, essa questão da padronização na hora de informar o cliente, enfim, o consumidor, sobre essas ofertas, né? Bom, na verdade, nós sabemos que na hora da oferta as empresas prometem muitas coisas para os consumidores e muitas vezes essa oferta é através de telefone, então o consumidor não consegue ter acesso a essas informações, falta a questão da transparência que é previsto no Código de Defesa do Consumidor e através dessa medida, essa resolução da Anatel, a 632 de 2014, a ideia é, através dessa padronização, facilitar o acesso do consumidor a essas informações para que ele possa até mesmo comparar os planos de uma empresa com a outra para saber qual que é a oferta mais vantajosa. Então, como o cliente e o consumidor, a partir de hoje, já de segunda-feira, dia 10, vai ter então uma padronização dessas informações todas para também depois ter como provar e cobrar a empresa que presta o serviço? Na verdade, na teoria, nós acreditamos que vai ser dessa forma. Assim como essa mesma resolução, que ela estipulou o cancelamento automático de planos de telecomunicações, internet, televisão, telefonia fixa e móvel, muitas vezes a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, o que se espera a partir de agora é que o consumidor tenha o acesso facilitado a essas informações, a fim de buscar essa comparação entre os planos ofertados por diferentes empresas, mas nós sabemos que, infelizmente, na prática, nem sempre são respeitadas essas determinações. Claro. Recebemos muitas reclamações, por exemplo, de uma medida que deveria ter sido tomada desde julho, que é o cancelamento imediato, através do site ou no contato direto com a empresa, e nós sabemos que na prática isso nem sempre acontece. Então, na teoria, como eu te disse, é muito bonito. Agora esperamos que na prática isso se aplique. E falando nisso já, quais são as principais reclamações que o PROCON aqui da cidade recebe em relação a esses serviços de telecomunicações? Bom, principalmente a questão da cobrança indevida. E isso decorre no caso de uma oferta que ela não é transparente, que ela não é verdadeira. Muitas vezes a gente sabe que no ímpeto de vender um plano, de atingir uma meta, alguns representantes das empresas ofertam alguns planos e não informam algumas informações essenciais. Por exemplo, nos 3 primeiros meses vai ter um determinado valor, depois sobe. Ou a questão da franquia. Então, principalmente é a questão da cobrança indevida e da divergência nos valores cobrados no momento da contratação. Isso é muito comum, muitas vezes você ganha a promoção, inclusive comigo já aconteceram algumas vezes, e aí termina o prazo e eles não te informam na hora da promoção, sim, aí informam novamente. É verdade. Eu até trouxe alguns índices aqui, só para tu teres uma ideia. A gente começou a operar com um sistema que é o SINDEC, a gente tem informações que ficam ligadas à base de dados do governo estadual e do governo federal. Desde o início de julho, que foi quando a gente começou a operar esse sistema, nós tivemos já mais de 2.000 reclamações registradas. E 45,72% dessas reclamações são das telecomunicações, que são empresas de telefonia, fixa e móvel, internet e TV por assinatura. Das 10 mais reclamadas, 7 pertencem a esse grupo. Então elas são as campeãs de reclamações e isso a tendência não é diminuir, bem pelo contrário, é aumentar. Tá certo. Ítalo, agora eu queria saber, eu sei que cada caso é um caso, mas muitas vezes o cliente deixa de, enfim, ir atrás de seus direitos por não saber a real informação que está na legislação. Qual o conselho que você daria? Entrar em contato com o PROCON ou então entrar em contato com a Anatel, que faz toda essa questão de regulamentação, enfim, e cobrança para ver se realmente essas empresas estão seguindo as novas regras? Bom, na verdade a gente sempre fala no PROCON que a maior parte das demandas é por causa da má-fé das empresas em algumas contratações, mas também decorre da falta de informação do consumidor.
alguns que não têm acesso à informação e outros que não querem ter. Então, o que a gente sugere sempre é, assim que for entrar em contato com uma empresa, registrar o número de protocolo, o nome do atendente, o horário da chamada, buscar o máximo de informações possíveis, porque isso vai ser necessário. No momento que a gente está contratando, a gente não pensa no problema, mas a gente tem que olhar lá na frente e pensar que, bom, quando der algum problema, eu tenho que ter uma prova dessa situação, como é que eu vou resolver ela. Então, a nossa orientação, até para a gente hoje abrir uma reclamação no PROCON referente às telecomunicações, é necessário que a pessoa chegue ao PROCON com o protocolo. Claro, existem situações que não tem como registrar o protocolo, que a ligação cai, que a empresa não passa, mas são situações que a gente trata no caso a caso. Mas é muito importante o consumidor buscar essas informações, o protocolo, o nome do atendente, o horário da chamada, se puder, se trocar e-mails com a empresa, levar os e-mails até a gente, porque é a partir dessas informações que a gente consegue pressionar as empresas a atenderem aquela oferta. Tá certo. Você pode deixar o contato do PROCON, então, para a gente encerrar? Sim, então o telefone de contato do PROCON é o 3581-9531. Pode também fazer contato através do e-mail, é o procon@novohamburgo.rs.gov.br. Horário de atendimento, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde e com distribuição de fichas até as 2h30. Então, quem se sentir lesado, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com o PROCON, que a gente vai estar de portas abertas para receber. Bem, bom tirar uma dúvida para dor de cabeça não ser maior depois, né, Ítalo? É verdade. Obrigada pelos esclarecimentos e uma ótima noite para você. Obrigado igualmente.